Glória a Deus. Podeis tomar os vossos assentos, como diz o pastor Maurício, acadeirai-vos. Obrigado. Eu quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor. É uma alegria poder, mais uma vez, poder falar-lhes um pouco da palavra do Senhor. Estou feliz porque estou acompanhado hoje da minha esposa, da minha filha, que saiu direto do trabalho e veio aqui me dar um apoio moral. Obrigado, viu? É bom porque quanto mais gente que eu conheço, mais personagem eu tenho para usar, né? Então, é nóis, tá? E louvo a Deus pela vida dos meus amigos Marcelo e Moisés Simplício. Depois do culto eu vou pegar eles de pancada, mas agora aqui a gente tem que, né, fazer uma média. Obrigado, viu, pelo carinho. Louvo a Deus pela amizade de vocês dois. Depois do culto eu arrebento vocês. Louvo a Deus pela vida do pastor Misael, pela coragem de permitir que eles fizessem tal loucura. Quando eles me falaram, pastor Isaías, o senhor pode trazer uma palavra para a gente no culto dos jovens, no quarto domingo? Aí eu falei, tem muitas outras opções, dá uma olhada de volta. Não, a gente queria que o senhor... Eu falei, rapaz, vocês não vão fazer uma loucura dessa. O pastor está sabendo, ele concordou. Eu falei, meu Deus. Então, para muita gente, deveria ser só motivo de muita alegria, né? Mas para mim é muita preocupação. Eu sou bem falante, mas com o microfone na mão, naturalmente, eu não tenho tanta facilidade assim, né? Na verdade, eu até evito, mas eu sou feliz pela coragem de vocês. Obrigado. Obrigado, pastor. Falar na frente dos meus amigos pregadores também me deixa mais preocupado ainda. E do pregador mora aqui nosso, né, que, para quem já conhece ele há bastante tempo, pastor Gessé Barbosa, que eu admiro muito como alguém que fala a palavra do Senhor. Eu ouço ele já há alguns anos, congreguei com ele no Irapiranga, e ele para mim é um exemplo de alguém que fala bem a palavra do Senhor. Louvo a Deus pela sua vida, viu, pastor Gessé? Todos os obreiros aqui, pregadores principalmente. Mas, irmãos, eles me falaram e essa palavra ficou no meu coração desde que eles falaram comigo, e eu queria compartilhar com vocês. Palavra, alguns de repente já me ouviu falando sobre ela, não tem problema, você vai me suportar mais uma vez. O Rômulo já me ouviu falando essa palavra 7 vezes. Ele tinha uma banda e tocava nas igrejas, e eu ia com eles para carregar os instrumentos com o meu carro na época. Chegando lá, eles cantavam e sempre o dirigente do culto, o pastor, ficava procurando alguém para pregar, e sobrava para mim. E o Rômulo, prega aquela palavra, e eu ficava pregando essa mesma mensagem. Mas hoje, como é um culto com os jovens e adolescentes, quem já passou dos 30, eu vou pedir desculpa para você hoje, até perdão, porque todo o meu esforço hoje aqui vai ser para me comunicar da melhor maneira possível com os nossos jovens e adolescentes. Porque hoje eu culto com eles, eu queria me dedicar exclusivamente a falar diretamente com eles, e eu vou fazer de tudo para que cada um deles, desde o mais jovem até o que já está quase aí, né, esperando a oportunidade para casar, já para sair dos jovens, eu gostaria muito que você guardasse a palavra que vou falar aqui, e o meu desejo é que ela ficasse gravada no seu coração. Esse vai ser o meu empenho. Quem já passou dos 30, se esforce aí, e com certeza também você será abençoado, com certeza, porque a palavra do Senhor, ela nunca volta vazia, né? Mas o meu esforço maior vai ser aqui com eles. Eu tenho sempre essa preocupação. Tomar uma aguinha aqui, porque o nervoso bate, né? Ler um texto da palavra do Senhor, que está no Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, o seu capítulo de número 16. Não, capítulo 15, verso 16. Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, capítulo 15, verso 16. Eu estou muito nervoso, né? Mas daqui a pouco piora. Pastor Isaías, o senhor se incomoda se eu ficar quietinho aqui, ouvindo o senhor, olhando para a sua cara? Não me incomoda não tem problema não, tá bom? O fato de você ter saído na chuva para vir para cá, alguns vieram de pé, sombrinha, guarda-chuva, e teve casais que veio até com os filhos na chuva. Já é um sinal para mim, uma demonstração de que você
está disposto a adorar o nome do Senhor. Então, glória a Deus. Essa sua caminhada na chuva de lá para cá já é adoração, já é. E eu entendo isso perfeitamente. Tá bom? Diz assim a palavra do Senhor: não me escolheste vós a mim, mas eu vos escolhi a vós e vos nomeei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de tudo quanto pedides ao meu Pai, em meu nome ao meu Pai, Ele vos conceda. Amém? Eu queria comentar com vocês hoje, para você jovem, adolescente principalmente, para você que vai me ouvir depois pelo YouTube. A minha filha mais velha não pôde vir, ela estava acompanhando uma amiga no hospital, uma consulta médica, e ela não pôde vir, mas ela prometeu que vai ver depois no YouTube, que fica gravado lá. E o Rômulo também, depois, se é possível, eu vou avisar para ele, ele vai assistir lá no YouTube. Um abraço, Rômulo, para você e para sua família. O Rômulo, que eu falo, é lá do Magdalena, eu sou fã dele, excelente pregador, formado em jornalismo, menino de ouro. Queria comentar com vocês hoje um pouquinho sobre a importância da comunicação. A importância da comunicação. Eu olhei no YouTube, eu só vou ler aqui a descrição que o YouTube me dá, do Google, sobre o que é comunicação. Vamos lá. Printei a tela aqui, mandei para a Cristiane. O que é isso? Alguma coisa que eu tenho que falar. Comunicação é a transmissão de mensagem entre um emissor e um receptor. É uma forma de interação entre pessoas através da qual partilham ideias, sentimentos, informações e experiências. A comunicação é uma atividade essencial para a vida em sociedade. É uma ferramenta de integração, instrução, troca mútua e desenvolvimento. Características da comunicação: pode ser verbal, não verbal ou escrita. Pode ser influenciada por fatores culturais, sociais e pessoais. O sucesso da comunicação depende da habilidade de cada indivíduo em compreender. Em compreender e transmitir a sua mensagem de forma clara e efetiva. É o que eu pretendo fazer hoje aqui. Saber se comunicar com clareza é uma habilidade fundamental na resolução de conflitos. Uma dica aí, nesse mundo de violência, de conflitos, todos os lados, saber se comunicar é uma habilidade fundamental. Pense nisso e leve isso para a sua vida. A resolução de conflitos. Serve para agora, serve para daqui a um ano, serve para quando tiver filho, quando for avô, quando estiver próximo da morte, quando estiver no grupo de risco. Hein, pastor Misael? Comunicação é fundamental. É uma ferramenta estratégica para criar conexões com os clientes. Na gestão de um negócio, a importância da comunicação. Na gestão de um negócio, a comunicação pode assinalar o sucesso ou fracasso de um produto ou serviço. É considerada uma das principais características de uma inteligência avançada. Áreas de estudo e pesquisa acadêmica sobre a comunicação. Teorias da comunicação, marketing, publicidade, propaganda, relações públicas, análise de discurso, telecomunicações e jornalismo. Eu queria pensar um pouquinho com vocês hoje sobre propaganda, que é uma das áreas de pesquisa acadêmica da comunicação. A comunicação é tão importante, e engraçado que teve uma parte aqui da descrição que falou assim, verbal e não verbal. Acho que é Francisco de Assis dizia que nós devemos pregar em todo tempo, em todo lugar. E se necessário, essa frase é atribuída a ele. Usar a palavra, usar a fala. Traduzindo, nós falamos, comunicamos, até mesmo quando não estamos falando. Eu já vou usar a Vitória agora como exemplo, né, já no começo, para fazer ela passar a vergonha já no começo. Ela tinha uma amiga que mora, parece que Mato Grosso do Sul, Rio Grande do Sul, né? E essa amiga dela, a família toda era frequentava, né, religião de matriz africana, não sei qual delas, mas era de matriz africana, e elas sempre se falavam pelo Messenger, pelo WhatsApp e tal, e a coleguinha da Vitória sempre falava para ela assim, Vitória, quando ela falava assim, engraçado, eu falo com você, quando eu olho para você, para sua família, para a foto de vocês aqui no perfil, ela falou, eu sinto paz.
A Vitória não estava falando, não, só estava na foto. Só estava na foto. Isso é comunicação. A comunicação é importante em todas as áreas. Todas as áreas. A área profissional, pastor, eu chamo de... eu quero fazer amizade, fazer boas relações. O pastor Carlos um dia me falou sobre um negócio que eu não sabia nem falar o nome. Network, né? Ele falou tal de network. É a comunicação que você tem entre pessoas e da sua classe, principalmente profissional, e você vai formando ali, né, a sua cadeia, a sua teia de pessoas à sua volta. E isso te abre portas. Pode te ajudar, pode te alavancar na vida profissional, ou em todas as áreas. Mas quando eu, encerrando essa parte de comunicação aqui, vai continuar falando, mas não diretamente, que eu quero pegar a parte da propaganda para falar um pouquinho aqui, para tentar marcar você, porque pregar, para pregar, é pregar mesmo, é fixar. O meu desejo é que essa palavra de hoje possa grudar no seu coração aí. Eu estive visitando um amigo agora no final do ano, que mora em Santa Branca, perto de Jacareí. Chegando na casa dele, teve um churrasco no outro dia, no Ano Novo, e ele me chamou para participar. Chegando lá, ele me apresentou para as pessoas e falou assim: esse aqui é o menino da sonda. Aí, eu já conhecia a história, mas eu fiquei impressionado pelo seguinte fato. Eu falei na igreja deles, tem uns 25 anos atrás, sobre o Salmo 139, a sonda de Deus. Eu sei que tu me sonda, me conhece. Eu falei sobre a sonda de Deus, Salmo 139, tem 25 anos. Quem estava na igreja aquele dia? Aí quando ele falou, esse é o menino da sonda, as pessoas sabiam que era eu por causa da palavra. Então o meu desejo é esse, que essa palavra possa grudar no seu coração. Como possam passar os anos e essa palavra continuar dando fruto na sua alma e na sua vida. Não escolhesse vós a mim, é o texto, mas eu vos escolhi a vós. Eu passei a vida toda, até pouco tempo, alguns anos atrás, encarando eu li esse texto e tal, mas achando assim, essa escolha de Deus, Deus me escolheu quando eu tinha 11 anos de idade, lá em Minas Gerais, no meio do mato, nunca tinha ouvido pregação do Evangelho, sonhei com o arrebatamento da igreja. Deu uma pausa aqui. Os homens têm dificuldade de estar falando de um assunto, parar, ser interrompido e depois voltar a falar do mesmo assunto, principalmente de onde ele parou. Nós homens temos essa dificuldade. Por isso, mulher, ou esposa jovem, adolescente, quando o namorado, o noivo, o esposo estiver falando alguma coisa, estiver tentando dialogar com você, que nós temos essa dificuldade, está tentando tecer aquela linha de raciocínio, não interrompa o bichinho. Não é porque ele é o rei, ele tem o poder, ele pode falar e você tem que ficar calado e ser obrigado a ouvir. Não, nada disso, não tem nada a ver. É porque nós temos essa dificuldade. Você interrompe o bichinho, daqui a pouco ele se embanana todo, se perde, não sabe mais onde estava falando e fica nervoso. Daqui a pouco começa uma briga besta, simplesmente porque ele não lembra o que estava falando, você não lembra mais onde parou. Mas eu treino para não ser assim. O negócio da comunicação. Olha como é importante. Eu aprendi uma coisa interessante com uma pessoa que, para mim, aparentemente não tinha muita coisa para ensinar. Mas eu aprendi. Maria das Graças Xuxa Meneghel, ela ensinou para um outro camarada chamado Luciano Huck. O Luciano Huck tinha mania de falar assim com o microfone na frente da boca. E falava e pregava e não sei o que, lá no programa, apresentava o programa. Um dia a senhora lá, Meneghel, falou para ele assim: ô Luciano, você está falando para as pessoas, você não pode falar com o microfone na frente da boca assim, ó. Qual o problema? Ele falou, porque na plateia pode ter algum surdo mudo. E que ele depende de ver a sua boca se movimentando para ele fazer leitura labial. Então, quando você está com o microfone na frente da boca, você tira dele essa possibilidade. Então, eu ouvia aquela senhora falando e eu tento hoje em dia, né? Claro que eu não sou educado para falar assim, tá bonitinho, mas eu tento não colocar o microfone na frente da boca. Por quê? Porque isso é comunicação. Lá no Vila Prel tem uma jovem, não sei se ela ainda está lá, a Nádia, ela congrega lá. Se você conversa com ela, se eu não te falar que ela é surda, muda, você não... Ou que ela é surda, né? Na verdade, eu acho que ela é surda. A maioria dos mudos, não é que eles são surdo-mudos, alguns são, mas outros não, é porque eles são surdos, não ouvem, então não aprendem a falar. Você conversa com ela assim, e você não sabe. Ela faz a leitura assim, simultaneamente, e você nem percebe. Você percebe que ela tem dificuldade para falar, mas você acha que é só um problema mesmo aqui, né? De fonoaudiólogo, então, de fono, né? Mas ela faz a leitura instantânea.
Então, isso é comunicação. Mas voltando para o texto, quando fala da escolha, então eu passei a vida toda, Marcelo, olhando esse negócio da escolha, achando que Deus me escolheu quando eu tinha 13 anos, que estava lá, sonhei com o arrebatamento da igreja, o anjo chegou perto de mim e falou, esse aqui vai, esse aqui vai, esse aqui vai. Aí o anjo chegou perto de mim e falou, e esse aqui? Aí eu ouvi uma voz do céu falando assim, esse aí vai subir por causa do nome dele. Eu falei, então eu vou ser salvo porque eu tenho nome bíblico, então eu tenho que ir para a igreja. Com 13 anos de idade, nunca tinha ouvido o evangelho e tal. E fui para a igreja Assembleia de Deus e aceitei Jesus, 1987, tá. Então eu achava que essa escolha começava aqui. Aí eu olho o texto dizendo que não me escolhesse vós a mim, eu vos escolhi a vós. Aí eu falo, rapaz, aí eu passei a vida, assim, até poucos anos atrás, e a medicina dizendo que quando o homem tem a relação sexual com a mulher, o esposo com a esposa, aí tem lá a ejaculação, o encontro do útero, e chega lá, a medicina diz assim, o mais rápido, o mais forte, o mais preparado, o mais viril, o Rodrigo Hilbert, aquele miserável. Ô, gente, pelo amor de Deus, como é que pode nascer um ser humano daquele? O cara sabe fazer panela, cozinhar, ele é ator, ele é rico, pelo amor de Deus, vamos vontade de dar uma pizza naquele camarada. Aí o cara, ele é um espetacular, ele é um super-homem, chegou na frente. Eu passei a vida achando que era isso. Rapaz, eu sou o campeão, eu estou vivo porque eu sou forte mesmo, eu sou o cara, e eu cheguei na frente e passei a vida pensando isso, Cebola. Mas agora, de um tempo para cá, a medicina mudou. Esses dias eu estava ouvindo a reportagem, nossa, mas encheu de paz o meu coração. Aí falou assim que não, que é o útero da mulher, que é o óvulo que escolhe por qual dos espermatozoides ele vai ser fecundado. Aí eu lembro dessa palavra. Aí eu lembro dessa palavra aqui. Não escolheste vós a mim. Mas pastor, não tem base para isso. Jeremias, quem fala em Jeremias? Será que tem base? Jeremias 5. Antes que eu te formasse no ventre, te escolhi, te conheci. E antes que saísses da madre, te santifiquei, as nações te dei por profeta. Então eu entendo, pastor, que na verdade não é o óvulo. Aí eu olho assim, na verdade não é um óvulo, é papai. Que lá de cima, pastor Anderson, olha para a mamãe, lá para o útero de mamãe, para o óvulo, e falou assim, olha, vai chegar milhares na frente, mais forte, mais bonito, olho mais claro, pele mais saudável, vai chegar vários Rodrigo Hilberts aí, mas quando o Isaías chegar feinho do jeito que é, cara de caipira, rumbudo, todo estranho, cabeça grande, nariz grande, orelha tudo desengonçado, vai chegar por último, cansado, velho, se arrastando. Mas enquanto ele não chegar, a senha é o nome dele. Quando ele tocar aí, a porta se abre. Enquanto ele não chegar, vai chegar milhões batendo nessa porta aí. Mas eu já escolhi Isaías, é ele. Enquanto ele não chegar, você não abre a porta. E aqui estou eu. Eu tenho certeza que no meu caso, não sei vocês, adolescentes lindos e jovens maravilhosos, mas no meu caso eu tenho certeza que tinha milhares de opções. Eu acredito que todas as outras opções eram melhores do que eu. Com certeza. Porque eu sou muito limitado, irmãos. Eu brinco com os obreiros quando estava no grupo dos pastores, que a gente estava dirigindo a igreja. Eu falava, pastor, que se tivesse alguém que estiver aqui vai lembrar. Se tivesse um Instituto Xavier no Ministério do Belém, eu não tinha vaga dele, pastor Carlos. Porque lá no Instituto Xavier do X-Men, um voa, outro solta fogo, um desaparece, um tem superpoder, outro corre muito, o outro vê no escuro, o outro desaparece. Eu não faço nada, eu não oro, não revelo, não prego, não canto, não curo, não faço nada, eu sou comum demais. Não sei nem falar educadamente, estou aqui gritando, nem precisava. Tanto que eu estou gritando aqui, eu não estava nem no microfone. Eu sou. Mas essa escolha de Deus é maravilhosa. Eu escolhesse vós a mim, eu vos escolhi, você é escolhida, você é escolhido, moço, adolescente. Você não está aqui por acaso, não, porque meu pai, porque eu não tinha o que fazer, porque tem uma jovem aqui, que ela é a regente, eu nem sei o nome dela. Eu sempre me impressionei, porque eu via ela na igreja. Um dia eu perguntei, cadê os seus pais? Não, meu pai. E sua mãe? Não, só ela da casa dela, da família. Não sei se já tem mais alguém aqui, mas é só ela. Escolha. Quem está ali? O pregador.
Escolha, escolha. Nós somos a escolha, você é a escolha. Engraçado que... E para quê? Para quê, pastor? Eu não quero passar do horário. Para que Deus me escolheu? Por quê? Tem uma razão. Há um propósito excelente. Você entrar nessa rede de comunicação do reino, você fazer parte dela. Ele te escolheu para isso. Olha o que na sequência do texto diz: vos nomeei para que vades deis fruto. Esse fruto aqui é o fruto do Espírito, que pode ver que está no singular. O fruto do Espírito. Você seja manso, você seja bom, você seja amoroso, você seja paciente, que você seja temperado. Ande por aí frutificando no Espírito. Na escola, no trabalho, em casa, por onde você estiver. Você não nasceu na família que você nasceu, mas eu queria ter nascido, eu queria ser filho adotivo daquela cantora americana lá, que eu até esqueci o nome daquela miserável agora. Madonna. Ela foi lá na África lá, e queria adotar um menino, a justiça foi lá e proibiu. Imagina a bronca que aquele menino tem, daquele povo lá que não deixou ela adotar ele. Eu também queria ser filho adotivo da Madonna, mas não, eu sou filho do Aristóteles, que já faleceu, da Dona Maria Gonçalves de Souza, que está lá em Minas, mas não é por acaso. Deus quis me escolher lá, quis me deixar lá, quis que eu nascesse lá com um propósito. Qual o propósito, pastor? 1 de Pedro 2:9. 1 de Pedro 2:9. Mas vós sois a geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Como eu falei que ia falar de propaganda, tem várias ferramentas de propaganda, tem as redes sociais que vocês conhecem muito melhor do que eu, todas elas. E tem TV, tem revista, jornal, tem... Mas eu, como já passei dos 50, lá em São Paulo não tem mais, porque o senhor Gilberto Kassab proibiu, mas nas outras cidades tem uma ferramenta de propaganda chamada outdoor. Eu acho poderosa aquele mecanismo. Apesar de não ter mais em São Paulo, mas aqui no Imbu tem. Eu me lembro quando inaugurou aquela loja do Carrefour Giovanni Gronk ali, depois, logo em seguida, inaugurou o Extra João Dias, lá do outro lado. Aí ficou aquela guerra de propaganda. O Extra foi, para quem vinha de Santo Amaro, tem aquele posto de gasolina em frente, eu gosto de desenhar para ficar gravado, viu? Aquele posto de gasolina tem em frente, o mercado João Dias ali, assim, do lado do posto, mas do lado da cerca, da grade do Carrefour Cebola, que era um abuso. Colocou um outdoor bem grande, escrito assim: o Extra João Dias dá 5% de desconto em qualquer produto anunciado pelo Carrefour Giovanni Gronch. O cara estava vindo para comprar no Carrefour, ele via lá o outdoor, entrava lá no Carrefour. Eu fiz isso várias vezes, pegava o panfleto, corria para o Extra, para comprar com 5% de desconto. Para quem ia daqui do bairro para lá, eles pegou naquela saída da Giovanni Gronk, o estado está se ligando, terminal João Dias ali, os jovens não vão lembrar disso, os mais jovens, né? E tinha uma madeireira ali, colocou um outro outdoor grandão com o mesmo nome, com a mesma inscrição: o Extra João Dias dá 5% de desconto em qualquer produto anunciado pelo Carrefour. E ficou esse negócio. E muita gente fazia o que eu fiz, entrava lá, pegava o panfleto, corria para comprar no Extra. Eu imagino que o cara do marketing, pastor Carlos, lá do Carrefour, quebrando a cabeça, meu Deus do céu, porque é comunicação, não se pode simplesmente chegar lá e arrancar, porque não é propriedade dele. O outdoor, a empresa chegou lá e colocou, o Extra foi lá e pagou para ela colocar a propaganda dele lá. O Carrefour não podia simplesmente chegar lá e tirar. A guerra é de comunicação. É comunicação. Então, como é que se anula? Comunicando de maneira melhor. Bolando uma frase melhor para anular aquela frase. Depois de alguns meses, aquele outdoor lá, quem passou ali lembra disso. Aí o cara do Carrefour amanheceu um dia inspirado, teve uma brilhante ideia. Foi e colocou assim, logo abaixo:
o grandão do Extra estava ali, ele colocou um logo abaixo, pastor, aqui na frente. Tanto lá quem vinha de Santo Amaro, do lado de dentro da cerca dele, lá do lado do terminal, e outro aqui, quem ia daqui para lá. Até o Extra reconhece, o Carrefour vende mais barato. Porque se ele estava oferecendo 5% de desconto em qualquer produto anunciado no Carrefour, o que ele estava admitindo? Pode ser que lá você encontre produto mais barato que aqui. É isso que ele estava admitindo publicamente. Aí o Extra foi lá e colocou assim, preço não se discute, tirou a placa de lá. Comunicação. Qual o propósito daquela propaganda? Desviar pessoas que estavam indo comprar no Carrefour, mudar o endereço, pegar o panfleto e comprar no Extra. Aí, um dia eu estava trabalhando, acho que em 2004, 2005, numa faculdade lá em Cotia, chamada FAAC, estava lá na portaria, e trabalhando lá, de controle de acesso, passando uma raiva misericórdia. Quem é controlador de acesso aqui, sabe o que eu estou falando, raiva miserável que a gente passa. Aí, estava lá e eu pensei, um dia, eu comecei a pensar nisso. Comecei a me lembrar do poder de alcance de um outdoor. Ele fica paradinho, ele não muda. Tem uns que brilham, tem outros que tem... Você vai na grande avenida, tem aqueles painéis eletrônicos que trocam de propaganda toda hora. Mas o outro não, ele fica lá fixo. Mas alcança um número enorme de pessoas. Aí o Espírito Santo falou assim, esse outdoor. E eu estou compartilhando com você, você adolescente, jovem, você é esse outdoor de Deus, que Deus escolheu. Tinha muitos outros, em muitas grandes avenidas, em muitos outros lugares, na Times Square, na França, em Londres, qualquer outro lugar. Mas Deus escolheu você. Deus me escolheu. Tinha o mais bonito, o mais imponente, o mais tecnológico, mas Deus escolheu você. Tinha um cabelo que você acha mais interessante, um olho mais cheio de remifly, verde, azul, sei lá. Porque a Cristiane mesmo, a minha esposa, tem um olho verde. E todo mundo fica, nossa, que olho lindo, realmente é. A irmã dela morre de inveja, fala, não adianta ser lindo, não enxerga nada. A inveja, irmãos, é um negócio terrível. Mas qual é o propósito da propaganda? Convencer pessoas que estão indo na direção A, para comprar um produto A, e para o endereço C, comprar o mesmo produto A. Aí eu fiquei, eu sou o outdoor de Deus. Rapaz, não sou fraco não. Sou escolhido de Deus para propagar o reino, para quando eu andar, para onde eu for, as pessoas estão olhando para mim, sim. Isaías, se um outdoor fica parado nos lugares, ele alcança tantas pessoas. Imagina você que vai para o colégio, que vai para a escola, que vai para o trabalho, que anda com seu pai, vai no shopping, vai passear por aí. Quantas pessoas vão olhar para você, vão te ver, vão ter contato com você. E através de você, vem a mensagem do reino anunciada. Quando eu pensei nisso, ao mesmo momento que eu fiquei alegre, aí eu me entristeci. Porque eu me lembrei que naquele mesmo dia eu tinha batido boca com um colega lá, não teve nada de xingamento, nem nada, mas a gente, quanto mais humilde, crente, a gente tá, qualquer coisinha, rapaz, está me incomodando. Eu fiquei chateado com um colega. Falei, rapaz, se eu sou outdoor do reino, se eu sou escolhido de Deus para propagar o reino, se eu sou a ferramenta escolhida por Deus para propagar o reino, que propaganda eu estou fazendo? Aí bateu uma tristeza. Aí o Espírito Santo naquele dia, lá em 2005, falou, Isaías, você lembra que às vezes você está andando assim, por aí? Aí você vê um outdoor, um dia você passa lá, tem propaganda de sabão em pó, de pneu, de carro, de roupa, sandália, tudo que é jeito. Faculdade, de prédio que está sendo inaugurado. Se você não viu ainda, adolescente, jovem, você vai ver. Qualquer dia você vai passar por aí, quando você vê o outdoor, por isso que eu gosto de desenhar, para fixar. Porque quando você vê, você vai lembrar do que eu estou dizendo. Aí você vai ver, um dia que você vai passar, se você passar várias vezes no mesmo lugar, tinha propaganda de leite ontem. Hoje tem propaganda de pneu, tem propaganda de roupa, tem propaganda de carro. E todo dia, só que daí alguns dias você passa, não tem propaganda nenhuma. Só está aquela folha de zinco, pastor, tudo limpinha. Algumas vezes eu vi, pastor Gessé, o cara com a escada, com a espátula na mão, arrancando tudo, limpando. Aí você passa lá no outro dia, não tem propaganda nenhuma. Oxe, passei aqui vários dias, tinha propaganda todos os dias, só está o zinco lá.
Aí depois coloca uma placa assim, disponível. Aí você volta no outro dia, onde estava com a placa disponível, já tem outra propaganda. Rapaz, que maravilha! Novinha, bonita. Propaganda de um ator de filme, propaganda de uma série da Netflix. E tal, os atores bonitos. A maioria tudo maquiado, né? Quando a gente vê pessoalmente é só bagaço. Mas ali tudo bonito. Aí o Espírito Santo falou para mim: Isaías, você continua sendo o outdoor de Deus. Falei, mas Senhor, e essa propaganda feia que está aqui? Ele falou assim, lembra do funcionário limpando lá? Ele falou, eu sou o Espírito Santo. Aí eu pego essa espátula aqui, ó. Mas por que, Senhor? Porque lá foi colando papel e cola, papel e cola, papel e cola. Vai colando um em cima do outro, vai colando um em cima do outro. Daqui a pouco fica aquela crosta de papel velho. Aí, Nailton, aquela crosta de papel velho e cola começa a deformar a propaganda nova. Aí tem que ir lá e limpar e deixar, ó, bonito de novo. Aí o Espírito Santo falou para mim, deixa eu dar uma passadinha com essa espátula aí na sua vida, né? Deixa eu dar uma passeadinha, Isaías, na sua vida, no seu coração, nos seus sentimentos. Deixa eu limpar aí para que a propaganda do reino possa aparecer novamente, de maneira exata. Porque aqui na definição de comunicação falou que ela tem que sair do interlocutor e chegar ao seu receptor. Então, eu concluo dizendo o seguinte: Deus quer usar a sua vida, moça, moço. Você não nasceu por acaso, você não está aqui por acaso, você não estuda lá naquele colégio, lá mesmo onde você mora por acaso, você não está nessa família por acaso, você não é fruto do acaso, você é uma obra-prima, especial, escolhido, você é amado de Deus. Porque o propósito da propaganda é um só, eu disse, anunciar alguma coisa. Então não importa se você se sente um painel digital lá na Times Square nos Estados Unidos, lá em Nova York, ou se você se sente uma plaquinha escrito vende-se geladinho, escrito de caneta assim no papelão, várias vezes para aparecer e colocado no portãozinho do barraco da comunidade, não importa. Não importa o grau de importância que você se dá. Não importa o grau de influência ou o tamanho que você se vê. Isso não faz diferença nenhuma. O que importa é o propósito. Qual o propósito do painel digital eletrônico lá na Times Square? Anunciar alguma coisa. E qual o propósito da plaquinha de vende-se no portão do barraco da favela? Dizer que ali vende-se geladinho. O propósito é o mesmo. Então qual é o propósito? É quando você, lá na escola, quando você entrar, mesmo que você nem fale, mesmo que você nem saia cantando, gritando, orando, falando em língua estranha. Mas quando você entra na escola, quando você senta, quando você sai, quando você vai no intervalo, o propósito é esse. Quando você está com seus pais, a moça que a família ainda não é crente, quando você vai no churrasco da família, quando eu vou no trabalho, quando eu entro no trem, no metrô, em qualquer lugar. As pessoas que estão olhando para nós, quando elas veem em nós o anúncio do reino, olha, anunciar a virtude daquele que vos chamou das trevas, quando olhar para mim e ver em mim valores do reino, essa pessoa que estava indo a passos largos para o inferno, achando que a única saída é a morte, é o inferno, é o fim, não tem mais jeito, quando olhar para mim e para você, quando olhar para a nossa família, quando olhar para a nossa história, quando ler sobre você, quando ver a sua foto no perfil do WhatsApp, do Facebook, do Instagram, do LinkedIn, onde quer que seja, ele sentir que tem um Deus, que há esperança para a vida dele, e ele que estava indo a passos largos para o abismo, ele dá meia volta. Esse é o propósito da propaganda. Então você é a ferramenta. Aí a pessoa que estava indo para lá, aí você sofre um processo chamado de conversão. Ele está indo. Aí quando encontra com você, já aconteceu o caso comigo quando eu estudava lá no Parque P, Colégio Douglas. A moça falou assim, um dia eu estava conversando com ela, no outro dia ela falou, Isaías, você não sabe, ontem eu estava com o propósito de me suicidar, isso já tem mais de 20 anos. Mas estava conversando ontem, você falou de um jeito, que você não sabia o que estava acontecendo, mas eu repensei. Esse é o propósito de Deus para mim e para a tua vida.
Ninguém pode de repente olhar, você achar que ninguém te acha belo ou bela, você pode se sentir insignificante para um monte de gente, mas você é especial. Não me escolheste vós a mim, eu vos escolhi a vós, e vos nomeei para que vades e deis fruto. Vocês são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Deixe Deus usar a sua vida, se disponibilize para o Senhor. Fala, Senhor, pode usar a minha vida. Aí se você me fala, Isaías, eu estou hoje igual você estava aquele dia, não tem problema. Se disponibilize. E o Espírito Santo vai descer sobre a sua vida, a graça de Deus vai se derramar sobre você. E vai tudo que é crosta velha que tiver, vai arrancar daí. Tudo que é propaganda ruim vai arrancar daí. A sua vida vai se tornar disponível para o reino novamente. E quem olhar para você vai ver reino, vai ver salvação, vai ver paz, vai ver graça, vai ver conselho, vai ver misericórdia, vai ver abraço, vai ver direção. Esse é o propósito. O poder da propaganda no Evangelho. Pregue em todos os lugares, em todos os tempos. E se necessário, use a fala. Mas às vezes você nem vai precisar usar a fala. Só o seu jeito de andar, de agir, o seu jeito de tratar as pessoas, o seu jeito de ouvir, já é o suficiente para tocar a vida de alguém. Se entregue, se disponibilize, se disponha. E Deus vai e quer e vai usar você. Amém? Amém. Deus abençoe. Pastor, me perdoe, eu passei 9 minutos. O pastor me pediu para que eu orasse. Eu queria orar com você. Fique de pé. Glória a Deus. Senhor meu Deus, na tua presença. Glória a Deus. Deixa eu parar aqui, peraí. O pastor me falou também para fazer o apelo. E eu estava esquecendo. É nervoso, viu? Eu falei que é melhor. Não melhorou do início, está pior. Eu queria saber se tem alguém essa noite que está afastado, de repente desanimado, parou na caminhada e de repente entrou aqui se sentindo ruim, vazio, triste, desanimado, sei lá, sem força. Mas hoje entendeu que precisa, depois de ouvir os louvores, depois de participar desse culto, entendeu que precisa voltar para Jesus, voltar a ter a mesma paz que já teve, a mesma alegria que já sentiu, a mesma plenitude de graça e amor dentro de si. Tem alguém para Jesus que está afastado? Alguém que ainda não conhece, alguém, de repente você nunca entrou em igreja nenhuma, nunca decidiu entregar sua vida para o Senhor, mas quer tomar essa decisão agora. Se tem, vem em nome de Jesus, nós queremos orar com você. Tem? Se não tem, que Deus abençoe e te conceda outra oportunidade. Vamos orar então. Senhor nosso Deus, eis aí a tua igreja, e hoje em especial os teus jovens e os teus adolescentes, que bravamente têm permanecido na presença do Senhor contra tudo, porque o nosso adversário ele não brinca, ele luta constantemente contra nós. Pai querido, eu quero interceder pela vida de cada jovem, de cada adolescente que está aqui, que ouviu a tua palavra, que essa palavra possa produzir nesse menino, nessa moça, nesse rapaz, o resultado para o qual ela foi enviada, que ele possa, Senhor, se lembrar disso, que ela possa ficar aí, cravada, Senhor, marcada ali, e no momento oportuno, ó Deus, que o teu Espírito Santo possa despertar, e que ela possa produzir o resultado para o qual ela foi enviada. Pai querido, no nome de Jesus eu intercedo, não somente por eles, mas pelos seus pais, os parentes, os amigos, nós que estamos aqui, a igreja do Senhor. Pai, no nome de Jesus, que a tua bênção possa nos alcançar para a glória do nome do Eterno. Deus abençoe a todos. Obrigado pela paciência de me ouvir. E me perdoa pelos gritos, irmão. Eu falo, não, agora eu vou ser educado, vou falar direitinho. Mas eu era vaqueiro, irmão. Aí é um negócio terrível. Eu só não uso chapéu e botina porque a igreja não deixa. Mas lá em casa, no meu armário, guarda-roupa, tem sempre uma botina lá. Às vezes eu chego no trabalho de botina, o cara, rapaz, aqui é vaqueiro, rapaz. Só não uso chapéu porque o Butantã e a igreja não deixam. Pastor, muito obrigado. Deus abençoe.